Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Felipe e daremos continuidade ao nosso curso de Informática com Foco no Trabalho, oferecido pelo SRH da UFCG em parceria com o Centro de Humanidades e o LAEG. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que for aparecendo durante a aula, você pode fazer um comentário logo abaixo. Você pode compartilhar também esse vídeo com mais algumas pessoas. E lembrando que iremos trabalhar com o WPS Office. Na aula passada nós mostramos como é a instalação e agora iremos mostrar como é que trabalha com o WPS Spreadsheet, que é o similar do Office. O que é que nós iremos fazer nessa aula? Iremos trabalhar uma planilha com um dashboard e tentar fazer algo parecido, mas com uma tabela dinâmica. Na verdade, será uma tabela dinâmica, onde teremos alguns gráficos que eles mudarão de acordo com a pesquisa que nós formos solicitando, tá ok? Então, vamos começar com a nossa planilha. Nós abriremos o WPS Office, vamos clicar em novo e vamos clicar aqui em Spreadsheets e novas folhas de cálculo, tá ok? Eu irei utilizar essa planilha, esse trabalho, essa pasta de trabalho que já está pronta. Eu irei disponibilizar na descrição deste vídeo. Então você em casa pode fazer o download e ver as fórmulas e todas as funções que nós iremos trabalhar. Para começar, se você nunca trabalhou com planilhas eletrônicas antes, saiba que a planilha na verdade é uma grade marcada por colunas e linhas. As colunas são sempre letras e as linhas números. A interseção entre uma letra e uma linha chama-se célula. E as células elas possuem a seguinte referência: coluna e linha. No caso, o WPS é quando você clica em qualquer lugar, em qualquer célula, aqui em cima ele já demonstra para você qual é a célula que está selecionada, E14. Veja também que a coluna e a linha ela fica de uma cor destacada. Então dá mais fácil de você entender aonde você está trabalhando, tá ok? O WPS também possui as funções básicas do Excel, como as formatações de textos, alinhamentos tanto na horizontal como na vertical, opções de mesclagem e todas as outras funções que nós já usamos e vamos usar com o WPS, tá ok? Para começar, nós iremos fazer uma planilha, um trabalho com controle de super-heróis, tá ok? Esse controle ele funcionará uma forma de teste, você poderá fazer isso em casa também. Você pode me acompanhar ou baixar, como eu já havia falado, a planilha que eu vou disponibilizar. Nós iremos fazer o seguinte: vamos digitar na segunda linha esses campos, esses títulos. Quando você for trabalhar com a planilha, sempre é bom deixar a primeira linha com os títulos dos dados que vão seguir abaixo. Por exemplo, matrícula eu referenciei aqui, logo em cima, e embaixo eu estou dizendo que tudo ali significa matrícula. O nome, e embaixo, tudo que está ali embaixo são nomes, e assim sucessivamente. Tá ok? Nós iremos trabalhar fazendo primeiramente essa parte inicial. Tá ok? Eu vou criar uma nova planilha. Vou botar aqui aula BD, tá ok? Vou pintar. Como é que pinta? Eu clico no botão direito, cor da guia, eu vou colocar aqui uma cor, um azul, para só demarcar. E para renomear, você clica duas vezes em cima da planilha. Para criar é sempre no maisinho que vai aparecer, tá ok? Para apagar, clica com o botão direito e você pode excluir.
Então vamos fazer o seguinte, nós iremos trabalhar com essa planilha e eu vou selecionar esses dados aqui. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou copiar. Você em casa pode digitar, pausar o texto, o vídeo agora e digitar. Eu acredito que será mais interessante. Então vamos supor que você acabou de digitar. Eu vou até desformatar essa planilha. Vou deixar ela mais simples. Vou usar essa ferramenta pincel. Ferramenta pincel, você seleciona o que você quer copiar de formatação. Deixa selecionado, clica no pincel e arrasta para onde você quer colar. E ele deixa exatamente igual ao que estava antes. Tá ok? Olha, algumas coisas. As colunas elas podem ser redimensionadas assim como as linhas. O que aconteceu? Matrícula ficou cortado. Veja que o nome matrícula não apareceu completamente. Eu vou dar 2 cliques aqui na interseção entre as duas colunas e ela vai redimensionar. Vou fazer isso com todos. Ele vai ajustar exatamente para o tamanho indicado. Na primeira linha 2, eu vou colocar isso aqui, matrícula, nome, local, gênero, você já fez aí. E vamos colocar os números. Veja bem, a numeração eu vou apagar aqui e vou começar com a primeira fórmula que nós iremos trabalhar. Para chamar uma fórmula dentro do Spreadsheet ou do Excel, você tem um invocador que é o símbolo de igual e o nome da fórmula. Se você for digitando, vai aparecer uma caixa e mostra essas funções, elas são sempre em fx. E se você clicar nela, vamos pegar de soma, ele já vai dar algumas referências. Pega o primeiro número, você pode clicar. O que é que você vai fazer com ele? Eu vou somar com mais quanto? Mais 1. Eu teria 2. Entendeu? Eu posso fazer várias fórmulas de acordo com o preenchimento dessas células. Mas o que eu quero é o seguinte. Se eu quiser colocar a matrícula, eu posso digitar o primeiro número e arrastar. Nós teríamos 16. Só que tem um problema com isso. Se, por exemplo, eu quiser apagar uma linha inteira, se eu apagar aqui e excluir, olha o que aconteceu. 9, não existe o 10 e foi para o 11. A minha numeração agora está desordenada. Eu não sei mais o que está acontecendo. Eu vou voltar, aperto Ctrl Z, ou clico nessa setinha aqui em cima de desfazer. E vou agora fazer uma fórmula para que a autonumeração seja mantida após exclusão de uma linha ou de uma coluna, e assim como você achar mais interessante. Veja bem, eu vou clicar aqui na célula A4 e vou agora dentro de dados, fórmulas, melhor dizendo. Dentro de fórmulas tem uma opção chamada gerenciador de nomes. Quando eu clicar em gerenciador de nomes, no seu caso não vai aparecer nada aqui. O meu já tem algumas fórmulas criadas. Você vai clicar em novo e vai colocar o nome da fórmula que você vai criar. Nós iremos criar uma fórmula da seguinte maneira. Eu quero que o número, a célula que estiver em cima da minha célula selecionada, ela some mais 1. Sempre somando mais 1 que está em cima. E assim eu vou ter uma ordem correta de números. Eu vou colocar o nome da minha fórmula assim, é soma mate. Ficou soma mate, tá bom? E o que é que eu vou fazer com soma mate? Eu vou dizer agora qual é a referência dela, ó, a fórmula aqui. Eu vou clicar aqui, nesse botão e vou clicar na minha primeira função, no primeiro dado. No caso aqui, eu estou selecionando onde eu vou trabalhar. Olha, eu vou trabalhar com A3. Veja que ficou A3. Só que
Apareceu aqui um cifrão. Esse cifrão deixa a célula fixa, marcada, ela está protegida, ela não vai ser alterada. Mas eu quero que altere. Toda vez que eu puxar essa fórmula, ele vai somar com a que está logo acima e não com essa primeira. Se eu deixar assim, quando eu puxar a fórmula, ele vai sempre somar com essa A3. Mas eu quero que ele mude para A4, A5, A6 e assim sucessivamente. O que é que eu faço? Clicado aqui no final da referência, eu vou apertar F4 até esse cifrão sumir. Quando ele sumir, eu vou dar um Enter. E agora, nessa parte do nome, eu vou apertar mais um. Olha que legal. Se eu colocar a fórmula aqui de mais um, a expressão, ele vai pegar o A3 e somar mais um. 1 mais 1 dá 2. Olha só. Soma mate apareceu aqui. Olha o que aconteceu com ele. Já está dizendo que o valor é 2. Vamos ver se funciona. Eu vou fechar. E ao invés de colocar 2 aqui na A4, eu vou chamar aquela fórmula. Eu vou dar igual e soma. Olha só o que aconteceu. Soma mate. Vou dar 2 cliques e um Enter. Olha que legal. Ele agora somou. Vamos arrastar? Ele somou cada um. Lembre-se que na fórmula da 5, ele não está chamando a 3, ele está chamando a 4. E assim sucessivamente. Vamos ver se agora vai dar certo? Eu vou apagar aqui, por exemplo, o Jasper. Excluí-lo. Olha que legal. Continuou agora na ordem correta. Entenderam? Vou voltar aqui. E vamos continuar com a nossa tabela. Aqui ao lado nós temos uma caixinha que diz quais são os tipos de preenchimento dessa célula. Veja que eu já coloquei aqui, olha, eu posso selecionar. Então, como é que eu faço essa caixinha? Porque às vezes eu estou preenchendo uma planilha e eu estou lá, digitando, de repente eu chego em um local que eu não sei o que é para preencher. Mas se eu tiver uma opção que me mostre até onde eu posso preencher, seria bem legal. E até mais uma forma que pudesse me dar as opções à medida que eu vou digitando, para ver se está correto. Como é que faz isso? De uma forma bem simples. Nós iremos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, eu vou usar a ferramenta de pincel, apagar aqui, e agora eu vou clonar essa célula para cima, ok? Ficou tudo agora do jeito que estava. Então agora você vê que não aparece mais aquela caixinha. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova planilha chamada listas. Olha, eu vou criar uma lista, vou até colocá-la de outra cor, vou colocar ela aqui de amarelo. E nessa lista eu vou colocar os nomes que eu quero de cada função dessa. Por exemplo, aqui vai ser local, aqui é gênero, aqui é o tipo e aqui é o público. Deixa eu me conferir se foi isso que eu coloquei. Gênero, tipo e público, exato. Olha que legal. Eu vou adicionar aqui os dados que eu quero que sejam inseridos nessa célula de local. Vamos supor que eu já tenha todos os dados, que é o caso que eu tenho aqui. Vou copiar, ou eu poderia digitar, e vou simplesmente começar a digitar. Se fosse para digitar, eu digitaria o primeiro, faria aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim sucessivamente, tá ok? No caso aqui eu já tenho, eu vou colar
esses dados. Opa, saiu da seleção. Copiar. E vou colar apenas como valores, tá ok? Uma função legal do spreadsheet é o seguinte: dentro desse campo tem muita coisa repetida. Por exemplo, Nova York está repetido 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas na hora que for preencher aqui, eu não preciso ter 5 vezes Nova York. Eu só preciso de Nova York uma vez. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou sempre selecionar o que eu quero trabalhar. No caso aqui eu selecionei todos os dados. E vou agora dentro de dados. Nessa opção dados. E aqui existe uma função chamada remover duplicatas. Quando eu clicar em remover duplicatas, ele vai perguntar se eu quero expandir a seleção. Significa que se eu excluir, por exemplo, a linha 4, tudo da linha 4 também vai ser alterado. Mas não é isso que eu quero só mexer com essa seleção. Então eu vou botar continuar com a seleção, remover duplicatas. E aqui eu seleciono quais são os dados. No nosso caso só temos uma coluna, que é esses dados. Vou clicar em remover. Olha que legal. Foram 9 duplicadas, foram encontradas e foram excluídas, tá certo? Mantiveram agora 7 valores exclusivos. Então agora eu mantive o que não estava duplicado e o que era duplicado deixei apenas uma instância. Vamos classificar isso aqui, vou selecionar e vou clicar com o botão direito, ordenar em crescente. E ele, do mesma forma, pergunta se eu quero expandir, eu vou dizer apenas continuar. E olha que legal, ficou agora numa ordem de alfabético. Legal? Isso aqui está dentro de listas. Então, vamos agora inserir esses dados dentro da nossa planilha. O que é que eu faço? Dentro de dados, tem aqui inserir lista suspensa. Existe uma forma de você digitar manualmente, caso você não queira criar uma planilha. Mas eu sugiro que crie uma planilha exclusiva para esses dados que você vai inserir. Fica mais fácil de manusear no futuro. Então vamos colocar aqui, ó, selecionar escolhas da suspensa de suas células. Eu vou clicar nessa caixinha aqui, ó, sempre aparecer esse botão, que é para selecionar o que a gente quer, onde estão os dados. Nós vamos agora em listas e vou selecionar aqui, ó, os dados que eu quero. Se eu terminar aqui na linha 8, significa que ele vai listar apenas até o 8. Se eu continuar, ele vai dar um espaço para mim. Olha que legal. Eu vou dar um Enter aqui e vou dar um OK. Quando eu clicar aqui, ó, apareceu todos os dados que estavam dentro dessa lista. Vieram para cá. Em ordem alfabética. E eu posso agora marcar o que é. Só que na hora de marcar, eu deixei alguns nomes a mais, algumas células a mais. Por quê? Porque no futuro, vamos supor que daqui a algumas semanas você descobriu que tem um local novo. Então você vai adicionar esse local. Só que para adicionar, você teria que vir aqui e vamos colocar agora Zâmbia. Só que agora eu adicionei Zâmbia e o marcador aqui estaria, por exemplo, até a linha 8. Zâmbia não teria sido inclusa. Então o que é que teria que ser feito? Entrar aqui na célula, vir dentro de listas suspensas, clicar aqui, ir lá na lista e marcar todos os dados, tá ok? Só que no nosso caso já deixamos até a linha 15, preste bastante atenção aqui, ó. Já deixamos até a linha 15. Então, tudo que eu estou colocando até a linha 15 vai aparecer lá. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se isso vai existir mesmo? Vamos lá na aula, BD. Eu vou clicar aqui. Olha que legal. Na mesma sequência
apareceu. Então, já fica uma dica para você quando for preencher uma planilha que tem auto preenchimento, no caso aqui essas caixas suspensas. Deixe sempre uma folga, porque se você não deixar uma folga, você vai ter mais trabalho. E sempre deixe uma coluna só para aquele dado, tá certo? Porque se você depois colocar outra coisa aqui, vamos supor, nacionalidade, e uma hora você for preenchendo e ver que chegou no limite, você não teria como alterar, você teria que adicionar mais células. Isso daria um trabalho muito grande. Não é isso que nós queremos, queremos que nossos trabalhos sejam mais rápidos e proativos. Então, sempre deixe uma folga. É uma outra dica que eu dou para vocês. Para copiar essa célula, a mesma formatação, a mesma coisa, eu só vou aqui no lado da célula e aparece uma caixinha. Eu acho que vocês conseguem ver. Tá vendo uma caixinha, um quadradinho aqui? Se eu clicar nesse quadradinho e arrastar, significa que eu estou pegando esta célula e colando ela idêntica nas outras. Será que é verdade? Olha, viram aqui que apareceu? Foi aparecendo em cada uma delas. Tá legal? Então, a partir de aqui, a gente agora vai preencher esses lugares. Como já está preenchido aqui, eu vou só copiar e vou colar apenas os valores, tá ok? Não vai dar crítica porque está tudo correto, porque se eu digitar algo novo, por exemplo, Zâmbia, ele vai dar um erro de entrada, porque isso não está listado dentro da minha lista aqui. Deu para entender? Então ele tem que estar sempre marcado lá dentro. Isso no caso de uma lista suspensa, tá ok? Isso eu fiz da mesma forma para masculino, fui aqui no gênero, botei masculino e feminino, para o tipo, para o público, da mesma forma, tá ok? Então, terminamos a planilha. A primeira planilha já está feita. Só que eu vou adicionar alguns outros dados dessa minha planilha, que será o seguinte: será como se fosse um classificador de notas. E eu vou adicionar popularidade, beleza, poder, inteligência, bondade, carisma, figurino e uma média. Veja que aqui em cima existe uma célula que ela toma todo o espaço do G, da coluna G até a N. Nós iremos mostrar como é que faz isso agora. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar esses dados aqui. Vamos copiar, você vai digitar aí na sua planilha. E eu vou colar aqui, ó, apenas com valores, tá bom? Vou dar 2 cliques aqui e vou pedir para ele ajustar, tá bom? Ajustou, tá tudo certinho. Veja que na nossa planilha inicial tem uma matérias aqui, ó, significando que tudo isso é matérias. Se eu for aqui, ó, digitar matérias, olha, não dá. Se eu selecionar aqui, ó, são várias células. Então, usaremos uma função, mesclagem de células. Eu vou aqui em página inicial, vou pegar a célula que eu quero trabalhar e vou estender até onde eu quero que seja apenas uma única célula. E vou clicar aqui, ó, em mesclar e centralizar. E veja que ele criou uma única célula com o conteúdo da primeira. Tudo que tiver ao lado vai ser substituído. Mais à frente nós iremos mostrar como pegar uma linha e transformar em várias colunas. Mas isso será conteúdo para próximas aulas. Vamos continuar aqui. Eu vou adicionar já os valores. Nós temos, copiar, ó, Ctrl C,
e vou colar como valores, ok? Essas são as notas de cada um. Então, queremos agora saber o seguinte, a média. Eu quero saber a média de cada aluno, se ele foi aprovado ou não foi aprovado. Então, eu vou usar uma função chamada média. E olha como é simples, eu invoco com o igual e vou digitar média. E ele já vai puxar aqui, ó, média. Eu dou 2 cliques e ele vai dizer, ó, é o intervalo de um número até tal número. Eu vou clicar no primeiro, segurar e arrastar. E ele vai marcar do G3 a M3. Vou dar um Enter e ele deu a minha média. Só que média escolar, ela só possui uma casa decimal. Então vamos diminuir essas casas decimais. Vamos diminuir aqui, ó. Diminuir casas decimais. Vou deixar apenas uma casa decimal. Ok? Dá 2 cliques aqui. Veja agora que quando eu clico aqui em 8,4, a fórmula é média G3M3, ou seja, ele calcula de G3 a M3. Se eu copiar essa fórmula, olha, ele já mudou. O próprio programa entende que você quer fazer essa mesma função aqui embaixo. Olha só, já mudou para G4M4. E se eu for copiando para todas as outras, ele vai fazer igual, ó, G5, 6, 7, 12 e assim sucessivamente. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu tinha falado antes na fórmula de autonumeração, para ficar mais entendível para vocês. Eu vou criar uma aqui chamado soma. Olha, eu vou chamar a função aqui soma. E eu vou somar esse até esse. A função ela está marcada de G3 a M3. E eu vou dar um Enter, deu 59 e eu vou copiar para baixo, deu 48. Só que vamos supor que a função tem que estar marcada fixa esse G3. Esse G3 ele não vai mudar. Então olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no G3 e vou botar um F4. Olha o que ficou agora. Vou apagar aqui esse outro G3. Aliás, vou apagar tudo e fazer de novo. Vou clicar aqui, ó, no G3. Vou apertar F4. Olha o que aconteceu. Ele apareceu os cifrões. E agora eu vou colocar o próximo intervalo. Opa, eu esqueci de apertar o Ctrl. Tem que apertar o Ctrl, tá ok? Ctrl e até aqui. Se eu aperto o Ctrl, eu coloco uma nova função. Veja que agora de H3 a M3 é um intervalo em rosa, vermelho, e G3 é o azul. Se eu der um Enter, ele fez a cópia. Tá aqui, ó, G3. Eu vou agora copiar. Eu vou colocar aqui, ó, F4. Veja que agora ele vai ficar marcado como fixo. Olha só, o G3 ele não está mudando. Está vendo? Ele fica como fixo, só que o que não tem cifrão vai mudando de acordo com a linha. Olha aqui, na segunda, na linha 6, ele continuou 3. Tá vendo? E assim ele foi mantendo. Por isso que na hora que formos fazer essa fórmula, o F4, o cifrão não deve estar na linha A3, porque senão ela vai manter
a linha, e a gente não quer, a gente quer que ela vá continuando assim como as outras, tá bom? O que é que eu faço agora? Eu vou pegar aqui, vou apagar aqui e vou, ó, tá vendo que ao lado da fórmula aparece uma setinha? Eu posso ampliar, eu posso mover e ele já vai movendo aqui na minha função, tá ok? Aqui um enter e o que é que vai acontecer agora? A gente vai arrastar. Agora sim, nós temos a função de acordo com a linha, tá certo? Só foi para demonstrar para vocês. Eu vou apagar aqui. E nós agora iremos entrar na fase da tabela dinâmica. Vamos ver em quanto tempo nós estamos. Já temos um tempinho de aula. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora selecionar toda essa planilha. Toda, até média. Vamos dar uma cor para ela. Onde é que eu vejo aqui dentro de página inicial, formatar como tabela. Escolho aqui algo que eu acho mais interessante. Ele sempre vai perguntar se quer converter num estilo. Só dizer que não, dá um OK. E olha que você agora tem uma tabela bem legal, já colorida, tá bom? Eu posso pegar essa daqui também e colorir. Posso colorir com outra cor. E nós temos uma outra tabela aqui. Então vamos botar aqui com uma outra corzinha. Ó. Daqui para cá eu vou querer que seja outra cor. Eu quero que seja esse azul. Olha como ficou diferente. Eu vou colocar as linhas aqui, ó. E vou centralizar tudo nessa opção aqui, ó, de centralizar. Ok? Então já tenho os dados, temos agora a formatação de cada coisa e vamos fazer o seguinte. Vamos agora fazer a nossa tabela dinâmica. Olha como é fácil. Eu quero fazer agora uma tabela que envolva todos esses dados. A tabela dinâmica ela vai fazer cruzamento entre cada coluna, que ela entende como uma entrada, certo? Com outras informações. Para isso eu seleciono a tabela até o intervalo que eu quero dela e vou simplesmente inserir tabela dinâmica. Ele vai dizer o caminho que eu já deixei marcado. Vou dizer que é uma nova planilha. Eu posso botar numa planilha já existente, mas no nosso caso eu vou colocar uma nova. Dá um OK e ele vai aparecer essa opção para nós. Ele criou uma planilha 7. Eu vou colocar aqui tabela dinâmica. Vou colocar uma cor nela. Vou colocar aqui laranja. E agora eu vou começar a trabalhar com essa tabela dinâmica.